Fala, rapaziada, saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. É impressionante como todo rival quer ter o time que o Flamengo tem, mas não quer passar pelas dificuldades, pelos problemas que o Flamengo passou para se reestruturar. Esse corte é um pedacinho do pessoal lá do Tomando Uma Com, que é um canal de cortes da galera do Futeboteco. O canal deles é bem legal. Tô deixando o link na descrição, o link do canal, o link dessa entrevista. É só você, se você quiser assistir a entrevista inteira, é só você clicar no link aqui embaixo. Tá na descrição. Um abraço pra galera. Eu gosto muito do canal deles. Apesar deles terem falado besteira aí, quer dizer, não é porque eles foram clubistas lá que a gente vai partir, que dizer que o canal dos caras é ruim, que não é nada disso. Ao contrário, eu até gosto do Tirone, que é um entrevistado da semana. E aí o Tirone, que às vezes é um cara assim bem ponderado, consegue fazer uma análise mais fria das coisas, acaba falando umas besteiras também. Eu vou mostrar um pouquinho do vídeo para vocês, depois a gente volta aqui para comentar sobre o que eles falaram, ver se eles têm razão em algumas coisas ou não, e debater um pouquinho aí sobre o São Paulo querer o que o Flamengo tem hoje. É por aí. 16, né? Então, essa diferença é muito grande hoje. É. E é duro, a competição E é vamos dura. lembrar que na época que o Flamengo flamengou, pra pegar esse verbo aí, como é que era? Não existia essa divisão de cotas por mérito esportivo, como tem hoje, tal do 40-30-30, que se você performar mais, você ganha mais. Era tipo assim, uma conta meio cota fixa ali. Então o Flamengo ele tinha a maior cota do Brasil, fixa ao lado do Corinthians, independia de quanto o Flamengo vendesse de pay-per-view, ele tinha lá os seus 120 bilhões, que na época era muito mais dinheiro do que é hoje. E aí ele conseguiu. Hoje é uma coisa que é muito mais difícil para um time conseguir. E por isso que aí que tá. Você não acha que olhando. Vamos lá, perspectiva do São Paulo. Flamengar é difícil. Fiz essa pergunta pro Plihal também. Flamengar é difícil porque a torcida não tem paciência, porque se você não tem garantia de que você vai vencer alguma coisa, você tem um time menor, um time mais pobre e ao mesmo tempo perspectivas menores de ganhar alguma coisa, e vai se acumulando, você pode cair para uma segunda divisão, que aí seria uma tragédia, passa por isso. Então chegamos à conclusão aqui que, flamengar não é um caminho. Tá, se flamengar não é o caminho também não é o Galo que meteu, aí chega Mecenas e os caramba quatro, me enfiando um monte de grana. O caminho não seria abrir capital, cara, uma SAF, enquanto o São Paulo não se afundou ao ponto de vender a preço de banana, como Vasco, Botafogo e Cruzeiro? Eu acho que do ponto de vista do que tem o São Paulo, tem estádio, tem uma torcida muito grande, tem muitas coisas. Eu acho que ele é um atrativo interessante para você se transformar numa SAF. Eu acho que hoje é o maior atrativo do Brasil, considerando a dívida, considerando o estádio, a torcida, a história, títulos, a cidade de São Paulo. Cara. Mas não acho que é um caminho tão simples assim. É claro que a gente vê, muito legal, chega o Textor aí, compra todo mundo e tudo mais. Mas, cara, é muito difícil, né? Até pela formação dos nossos clubes, né? Não são clubes que nunca tiveram dono. Eu acho que não é um caminho tão... E no São Paulo, então, que é tudo muito fechado, tem lá uma turma lá que está analisando a possibilidade de SAF e tal, dentro do São Paulo, né? Dentro da administração do Casares. Eu acho muito difícil, até pela política interna do São Paulo. Ninguém vai entregar, entre aspas, isso de bandeja assim. Você acha Então vamos lá, os caras já começam com o argumento todo errado. Eu não me recordo o nome do rapaz que está apresentando aí, mas aí ele já começa a falar, quando o Tirone fala que a distância está muito grande, ele tem razão, a distância está realmente muito grande. O Flamengo está colocando mais de 400 milhões de orçamento aí anual a mais, né, no orçamento anual, até do que o segundo lugar, que é o Palmeiras. O Palmeiras teve um ano atípico aí, passado 2021, mas as coisas vão voltar ao seu lugar em 2022, é bem provável, 2023, 2024. O Flamengo deve colocar muito dinheiro aí na frente do segundo lugar, que dirá do São Paulo, terceiro lugar. O Flamengo tem um faturamento anual que é quase o dobro do São Paulo, então a distância vai ficando cada vez maior. E aí quando ele começa a falar que quando o Flamengo começou o seu processo de reestruturação, eu gostei muito do termo flamengar, acho maravilhoso que os caras estejam se referindo assim a um processo que mudou completamente a história do futebol brasileiro. E aí quando ele fala que naquela época era diferente porque as cotas de televisão eram fixas,
Bom, as cotas eram fixas porque, primeiro, o Flamengo dá um retorno muito maior de audiência, tem uma torcida muito maior. Enfim, não vamos ficar entrando naquilo que a gente já sabe aqui, não precisa ficar batendo na mesma tecla o tempo inteiro. E aí, a prova disso é que ele vai citar o argumento do pay-per-view. É muito mais difícil, porque naquela época a cota já era fixa, já era maior para os caras. E quando a gente olha o pay-per-view, isso não tinha impacto em divisão ou não da cota. E aí, eu tenho informações aqui, inclusive vou fazer um vídeo específico sobre pay-per-view, sobre quanto o Flamengo está ganhando de diferença ante os seus adversários a mais com cotas do pay-per-view. Eu posso garantir que é muito, mas muito mais. E o pay-per-view hoje, ele é medido a partir dos torcedores que compram. Então o torcedor indica, eu estou comprando pay-per-view porque eu torço para o Flamengo. E aí isso vai para uma contabilização geral e aí é assim que a divisão é feita. Bom, e aí o Flamengo dá banho em qualquer outro adversário nesse quesito, então esse argumento não faz o menor sentido. É mais uma coisa assim, quando a gente não está conseguindo perceber como que o adversário tá tão maior que a gente começa a inventar coisas, pensar, às vezes tentando evitar olhar para os nossos problemas. Eu acho que é o caso aí do apresentador do programa. O Tirone, ele fica meio... ele não confirma estar com o mesmo argumento do rapaz, mas também não se posiciona totalmente contra, o que é também preocupante. Ele deveria falar, não, acho que o problema não é esse não, o problema do São Paulo é outro, as questões administrativas não são feitas com qualidade, inclusive ele que puxa o termo flamengar, né? Então, eu gosto muito do Tirone, eu acho ele um cara bem sensato. Aí depois ele já começa a falar assim, bom, e isso aqui é interessante, quando ele começa a falar sobre as soluções para o São Paulo, a primeira coisa que ele fala é assim, bom, flamengar não é uma opção. E por que não é uma opção? Porque a partir da ideia dele, o São Paulo nunca vai poder ter um time pobre, barato, como o Flamengo teve em 2013, 2014, 2015. Quer dizer, a torcida do Flamengo conseguiu entender perfeitamente o momento. Olha, nós precisamos fazer isso para virar uma potência no futuro. E o torcedor do São Paulo, a gente consegue perceber que não consegue enxergar isso como uma possibilidade, e é justamente isso que vai fazer com que eles fiquem anos-luz aí do Flamengo, muito distante até do Palmeiras, que é rival de muro deles lá, vizinho, e que hoje está com as contas saneadas. Então a gente consegue perceber isso aí, os caras ainda vivem numa soberba, como se fossem aquele clube que ganhou Libertadores, Mundial lá. O São Paulo hoje está passando longe disso daí. E aí quando você vê a solução que ele propõe, você fica mais abismado ainda. A solução dele é abrir capital para de repente ter um dono, o São Paulo virar uma SAF. Acho que o caminho do São Paulo é bem complicado. E aí, mais um erro de interpretação dos negócios, mais um erro de interpretação da posição do São Paulo hoje no futebol sul-americano, é falar que ele fala, hoje o São Paulo, sem dúvida, é o maior atrativo para esse mercado, caso vire uma SAF e tal. É claro que não, é claro que qualquer investidor preferiria investir num Flamengo sólido, num Flamengo com suas contas em dia, num Flamengo com a maior penetração no mercado consumidor brasileiro, num Flamengo com uma torcida muito maior, do que no São Paulo. E ele vai citar o argumento, porque o São Paulo está localizado na cidade mais pujante do país financeiramente, mas o Flamengo tem uma torcida gigante em São Paulo e tem uma torcida gigante em todo o Brasil. Aí outra coisa que ele cita é estádio. Hoje o Flamengo tem parcerias de negócio que valem mais do que um estádio, principalmente o estádio do Morumbi, que é um estádio obsoleto, um estádio que já passou, não é um estádio novo, moderno, como as novas arenas são. Inclusive o São Paulo tem problema em transformar isso em renda. Então a gente consegue ver aí que ainda falta muito entendimento para a torcida do São Paulo pensar como a torcida do Flamengo pensou lá em 2013. Eu não vejo isso acontecendo e vejo a distância ficando cada vez maior. Acho que essa é mais uma pimentinha para esse confronto aí da semifinal da Copa do Brasil. E aí, o que você achou do vídeo? Deixa seu like, deixando seu like você faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Deixa seu comentário, você acha que o São Paulo vai chegar um dia ao nível de desenvolvimento do Flamengo, que o Flamengo está agora? Minha opinião é que a distância vai só aumentar. Deixa aqui nos comentários. Mengo é paixão. Valeu!